Ok, boa noite, minhas irmãs. Um prazer conhecê-las, né? Que agradável saber que existe esse grupo aí de vários lugares diferentes e a gente poder estar reunidas aqui, aprendendo um pouquinho mais, orando juntas, né? Intercedendo umas pelas outras. Meu nome é Raquel, eu sou aqui do Rio de Janeiro, moro no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalho numa região mais do interior, eu sou psicóloga aqui na região dos Lagos, no município chamado São Pedro da Aldeia. Trabalho num abrigo para adolescentes que estão, né, em situação de vulnerabilidade, com os vínculos familiares rompidos. E esse é meu trabalho secular, mas congrego na Assembleia de Deus, em São Gonçalo, Assembleia de Deus Monte Betel. E ali eu também atuo como professora de escola dominical. Já tive a oportunidade, né, de trabalhar como missionária em alguns lugares, mas o tempo que eu fiquei maior fora do Brasil foi na Índia, trabalhando no sul da Índia, num estado chamado Tamil Nadu. E aí sirvo a igreja, trabalho em projetos sociais, enfim. Vou abreviar porque é muita coisa que a gente faz para a gente poder entrar na nossa temática. Me foi apresentado o tema para a gente compartilhar um pouquinho sobre a Rainha Esther, essa personagem bíblica tão inspiradora, né? Tão cativante, e falar um pouquinho sobre a sua identidade. Mas para a gente entender um pouquinho sobre a Rainha Esther, sua identidade e o contexto onde ela viveu, a gente precisa retomar um pouquinho a história anterior a Esther para a gente entender toda essa problemática que ela estava vivendo, né? Então, para a gente ter uma visão geral de por que Esther estava naquele lugar, na Pérsia, e por que daquela preocupação toda, por que do desejo dos inimigos de exterminarem o povo judeu, a gente precisa mergulhar um pouquinho mais na história para resgatar essa compreensão. Então, assim, como os irmãos sabem, o povo judeu, ele é lá da nação de Israel. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul, depois foi Davi, depois de Davi veio seu filho Salomão, e quando Salomão morre, o rei ele é dividido em reino sul e reino norte. O reino norte compreendia as 10 tribos de Israel, e tinha o reino sul, que eram duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Na verdade, esse termo judeu vem muito da tribo de Judá, por isso a gente fala judeu, porque vem da tribo de Judá. Então, antigamente, quando se falava judeu, se referia ao Reino Sul, né? Hoje em dia, a gente fala que é judeu qualquer pessoa que professa o judaísmo ou que vem da nação de Israel, mas surgiu por conta da tribo de Judá. Ambos os reinos, eles caem, esses dois reinos, por causa da idolatria, da corrupção, da injustiça, por causa do pecado. Primeiro o reino norte cai e se mantém apenas o reino do sul, são essas duas tribos, Benjamim e Judá. Mas aí, como os irmãos conhecem, né, o cativeiro babilônico, no ano de 605 a.C., o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, invade o reino do sul e leva cativo algumas pessoas, né? Foram 3 movimentos para levar os exilados, né? O primeiro era os reis, a realeza, a nobreza, depois vai uma outra leva, e por fim vai uma terceira leva. E ficam pouquíssimas pessoas no Reino Sul. E aí, nesse período mesmo de cativeiro, o período que a gente conhece é a história de Daniel, dos seus 3 amigos, né, que viviam lá na Babilônia, a gente percebe uma postura diferenciada daquele povo. Um povo que antes era tão contaminado pela idolatria, que não conseguia se permanecer firme e leal ao Senhor, muda totalmente a postura, né? Deus usa esse cativeiro como uma disciplina. Deus envia profetas para alertar o povo de que se eles não se arrependessem, esse cativeiro chegaria. E o cativeiro chegou. Foi uma medida disciplinar, uma medida educativa e que funcionou. Porque, como a gente conhece a história lá no livro de Daniel, aqueles 3 amigos de Daniel preferem até morrer, ser lançados na fornalha, do que se prostrar diante de uma imagem para adorar. E a gente percebe que depois disso, né, a gente tem o povo judeu muda totalmente, vira uma nação realmente monoteísta, isso é até hoje, né?
povo de Israel, inclusive no Novo Testamento, a gente vê alguns grupos como fariseus, saduceus, que ficam firmes a qualquer vírgula da lei para cumprir a lei com medo de novamente vir uma consequência, né? Então, eles aprendem essa lição através do cativeiro. E aí depois surge um novo império, né? O reino da Babilônia, ele tem uma queda em 539 a.C., e aí um novo império se levanta, que é o Império Medo-Persa, e é nesse império, passa-se aproximadamente aí 50 anos entre o fim do exílio babilônico e o início do persa, que a gente conhece, tem aí a história tão famosa da rainha Esther. Então, em 539, a gente tem esse levante, né, de um novo império, que é o Império Medo-Persa, que conquista a Babilônia, e esse primeiro rei desse império é o rei Ciro, que é citado lá em Isaías, né, falando, né, Isaías sem nem conhecer, né, tão à frente, Deus dá essa revelação, e ele fala desse rei, do rei Ciro, que tem uma forma de governar diferente do Império Babilônico, porque dentro desse império, né, desse governo persa, as nações são respeitadas, a sua forma de adorar, seu idioma, sua cultura é respeitada, diferente da Babilônia, que queria apagar, aniquilar toda a memória daqueles povos, né? Eles eram levados para a Babilônia. Já o Império Persa não, ele permite que as pessoas voltem para sua terra, retornem para sua nação. Só que alguns judeus permanecem ali, né? Como foi o caso da família da Esther, né? Do seu primo Mordecai ou Mardoqueu, dependendo da tradução, e eles permanecem ali na Pérsia. Bom, e por mais curioso que seja, sabem aonde é a Pérsia? No território local hoje, qual é o nome? Irã. Irã. No caso, o Império Babilônico, hoje o atual território é o Iraque, né, da Babilônia, mas a Pérsia é o atual território do Irã. E esse conflito, gente, é muito antigo, né? O rei que reinava no momento em que Esther, né, vivia, era o rei Assuero, vocês conhecem, né? Toda essa história, né? Que ele morava lá na capital, em Suzã, a rainha Vasti se recusa a comparecer lá numa festa bem extensa que ele tinha feito, uma festa que durou mais de 6 meses de festa, com muito vinho. E aí, nesse contexto, a gente vai entrar, então, para entender um pouquinho sobre quem é a Rainha Esther. Na verdade, a Rainha Esther pertence, então, a esse povo, que é um povo diferenciado, que com o cativeiro babilônico aprende a adorar somente a Deus, e por conta desses costumes dos judeus, que eram realmente um povo atípico ali em todo o mundo antigo, eles são muito odiados. Esse espírito que a gente vê tão presente hoje é antigo, o espírito antissemita, né? Semita, porque eles odeiam os judeus, eles querem aniquilar. Um total desejo de exterminar o povo judeu. E aí Esther pertence a esse povo. Por um tempo, ela mantém oculta a sua identidade por orientação do seu primo, Mardoqueu, que foi quem a criou. Ela era órfã de pai e mãe. Ela é criada por esse primo. Mardoqueu, ele era da tribo de Benjamim, né? Ele pertencia a esse reino do sul. E ele fala assim, Esther, não revela a sua identidade. E não é porque ele tinha vergonha do seu povo, mas por uma questão de prudência. Não era a hora de se revelar, porque isso poderia ser um ato imprudente. E ela obedece, né? O nome, na verdade, de Esther em hebraico é Hadassah, que quer dizer, é o nome de uma planta chamada murta, que traz um significado de simplicidade, de pureza, de beleza. Mas o nome persa dela, quando a gente fala Esther, é um nome persa, né, que quer dizer estrela, que traz essa ideia de luz em meio à escuridão. E o quanto que colocar um nome carrega um significado, carrega também uma identidade. Isso era muito comum do povo hebreu fazer, e isso é até hoje, né? Um nome traz muito desse significado que a gente quer para a personalidade da pessoa. E os judeus, né, na verdade, o povo de Israel, de modo geral, sempre teve esse cuidado do nome trazer toda essa história, todo esse significado.
Vinha de uma origem muito simples, né? A gente percebe pelo contexto que Esther veio de uma família que não era rica, e Deus coloca ela num lugar de muito contraste, né? Porque ela sai daquele lugar de simplicidade, de escassez, talvez, para um lugar de muita honra. Ela vai viver no palácio. Isso fala um pouquinho também para a gente, né? Porque Deus ele faz umas coisas assim que fogem da lógica humana. Deus pega, a palavra do Senhor traz isso, né? Que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E a lógica do Senhor é bem diferente da nossa. E a gente percebe que Deus ele gosta de agir dessa maneira, né? Ele pega pessoas improváveis, pessoas que ninguém daria nada por elas e coloca em lugar de destaque. E a gente vê isso em vários momentos, né, como Davi, como na história de Esté, e tantos outros momentos a gente vê o Senhor fazendo dessa maneira, né? E Deus coloca Esté numa posição muito estratégica, tanto numa questão política, né, pensando dentro de uma esfera política, mas também dentro de uma realidade espiritual, porque ela estava no local estratégico espiritualmente também falando. E a identidade de Esther, ela está muito atrelada ao propósito que Deus tinha para ela, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade da Esther, mas pensando que assim como para Esther isso funciona para a gente também, a nossa identidade em Deus vai estar ligada ao propósito que Ele tem para a nossa vida. Então a gente carrega isso, né? E aí eu queria falar um pouquinho para vocês sobre primeiro talvez essa crise de identidade que Esther teve, né? O próprio nome traz isso, né? Entre Hadassah, a sua origem judaica, e a Esther, o seu lugar de destaque na realeza, né? Uma simples judia que alcança um lugar de rainha. Então, viver num palácio, cercada por um luxo, mas ela pertencia ao povo de Deus. Então, muitas vezes nós somos colocadas em ambientes às vezes seculares. Talvez você nem fale, eu sou cristã, talvez você não fale. Mas talvez você exerça a sua profissão, ou talvez uma função social que parece não ter relação com os propósitos de Deus. Mas é lá que Deus nos quer como luz, né? E a gente tem que ter sempre isso em mente. Nada acontece na nossa vida por acaso. Aonde nós estamos, Deus nos planta, porque Ele tem um propósito muito específico e que é para a gente. Porque Deus, para cada um dos seus filhos, Ele tem um propósito definido. Então, Esther, ela carregava duas identidades, assim como a gente, né? Nós somos, né, cidadãos dos céus, mas também estamos aqui nessa terra com um propósito bem definido. Esther, como eu disse, ela esconde quem ela é, mas para que ela pudesse revelar isso no momento muito oportuno, né? Esther, no capítulo 2:10, diz assim: Esther não havia declarado seu povo, nem sua parentela, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Esther, capítulo 2, versículo 10. Então, na verdade, ela obedece, apesar de estar nesse lugar de rainha, né? Ela continua tendo esse coração submisso, obediente àquela pessoa que exerceu a função paterna na vida dela, e ela não permitiu que isso entrasse, que essa vaidade entrasse no seu coração, e ela não agiu de uma maneira arrogante, prepotente ou soberba, né, se questionando, quem é Mordecai? Né? Na verdade, quem manda nele agora sou eu, mas ela mantém essa sua identidade de filha, apesar dele não ser o tio, o pai biológico, mas exerceu essa função de pai dela, a função paterna. E algo também que me chama a atenção, que mesmo sem declarar o seu povo, a sua identidade, a sua origem, né? Porque na verdade a nossa identidade ela não é só externa, mas ela é algo interno, é essa convicção interna de quem nós somos, né? Não é a nossa aparência, mas é a vida e a intimidade que a gente tem com o nosso Pai Celestial. E a gente percebe isso por conta da atitude que ela toma, né? Diante de um desafio. E aí no capítulo 4, no versículo 16, diz assim: Irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei. Se perecer, pereci. Se tiver que morrer, morrerei. Diante de um momento de muito desafio, como vocês conhecem a história de Esther, Amã, o inimigo do povo judeu,
ele tinha um ódio de Mordecai, porque quando ele passava, ele estava num lugar de destaque político, todas as pessoas se prostravam diante dele, né? Como, chegou uma figura de autoridade. Ele tinha um ego muito inflamado e desejava isso. Mas Mordecai não fazia. Assim como a gente viu lá os amigos de Daniel, o próprio Daniel, não se curvavam diante de ninguém, porque eles entendiam, ninguém vai ser adorado, ninguém merece esse nível de respeito a não ser o Senhor. E Mordecai não faz isso. E por conta dessa atitude de Mordecai, Amã, ele não quer só exterminar Mordecai, mas ele decide exterminar todo um povo, né? E aí, Mordecai, quando sabe, toma ciência do decreto que Amã leva o rei a fazer, né? Um decreto para exterminar todo o povo judeu. E, gente, eram 127 províncias, não eram judeus só de Suzã, só ali da capital, era de toda a região dominada pelo Império Medo-Persa. Então, quando ele toma conhecimento dessa lei, desse decreto, ele, né, troca suas roupas, ele fica, né, como um moribundo ali, perto, ali na praça, e quando isso chega aos ouvidos de Esther, Esther, de uma certa forma, estava um pouco alienada lá no palácio, porque não estava nem sabendo do que estava acontecendo, mas quando ela toma ciência, ela fala, mas eu não tenho muito tempo que eu não entro na presença do rei, por volta de 30 dias ele não me chama, mas Mordecai alerta ela, Esther, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocada como rainha, né? Que Deus te colocou nessa posição. E aí ela tem uma atitude de muita coragem quando ela fala, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou, né? Ela deixa de ser apenas uma rainha e ela começa a sentir, ter compaixão, empatia e se sentir como uma mulher de Deus que poderia ter feito a diferença e fez, né? Como libertadora e intercessora de seu povo. E aí ela se reconecta com o povo dela, com as suas origens, e a gente percebe que essa identidade em Deus, ela vem como uma característica que se apresenta, que é a coragem, né? Eu até citei a história de Davi, como improvável, mas assim, vamos pensar no texto mais conhecido de Davi, que é a luta dele com Golias. Era totalmente improvável Davi ganhar aquela luta com Golias. Humanamente falando, era impossível. Mas o que dava coragem para Davi? Era essa identidade, a certeza de quem ele era em Deus. E essa mesma identidade, essa mesma certeza começou a extravasar também no comportamento da Esther. Ela falou: se tiver que morrer, eu vou. Eu vou lá. Eu vou lá falar com o rei. E a atitude dela, primeira coisa, antes de ter qualquer ação, eu acho isso muito forte. Porque ela tinha todos os recursos que ela poderia ter diante dela. Ela poderia montar um conselho, ela poderia montar estratégias, ela poderia conversar com alguém influente no palácio. Ela poderia, porque Esther achava graça diante de todos, né? No início lá do livro dela a gente vê isso, aonde ela chegava, ela achava graça, que Deus colocava isso nela. Mas ela, antes de buscar recursos terrenos, ela vai para aquele que tudo pode. E ela fala para o seu primo, fala assim, vamos jejuar. A gente não come nem bebe por 3 dias. Vocês, mas eu também no meu palácio. Eu vou fazer isso com as minhas meninas, com as mulheres que estão comigo. E ela busca em Deus esse recurso, né? Ela vai à fonte mais poderosa que é o Senhor. E aí ela mostra, né, a sua identidade sendo reconhecida pela sua dependência de Deus. Não era sobre onde ela estava, os recursos dela, mas ela sabia que a força dela, que se ela tinha chegado onde ela estava, foi por causa do Senhor. Tudo que ela tinha, ela sabia. Quem é que tinha colocado diante dela foi o Senhor. E aí, depois desses 3 dias, Esther vai lá, ela se apresenta para o rei. A gente sabe que o rei, né, estende lá o cetro e ela encontra graça diante lá do trono do rei. E ele fala: pode me pedir o que você quiser, até metade do meu reino eu vou te dar. E ela, com muita sabedoria, ela não age por impulso. Ela poderia imediatamente falar sobre do que se tratava. Mas depois que a gente ora, jejua, a gente vai andando não pela sabedoria humana, mas pela sabedoria divina.
E aí ela fala: eu vou fazer um banquete e eu quero convidar o rei e o inimigo, Amã. E ela faz esse banquete e eles vão, e Amã, com aquele ego dele, né, inflado, já fica se achando, né? Olha como que até a rainha Esther gosta de mim. E aí, naquele banquete, ela novamente, ela poderia ter falado, mas ela age com cautela e prudência e sabedoria. E ela espera mais um pouco. E ela fala: eu vou fazer um banquete novamente. E novamente ela faz aquele banquete, sendo guiada e direcionada por Deus e não pela sua posição. E aí, quando ela fala no segundo banquete, né, e a mãe leva aquele choque, ela diz: rei, estão tentando contra a minha vida e do meu povo, eu quero que o Senhor me ajude. E o rei leva aquele susto, porque naquele momento ela revela a sua identidade. E é interessante no livro de Esther que dias antes dessa situação acontecer, o primo dela, Mordecai, Deus coloca ele numa situação onde ele ouve sobre um complô contra o rei, para tentar matar o rei. Deus coloca ele no momento em que ele está ouvindo esse complô. E ele avisa Esther sobre isso, Esther avisa o rei, eles investigam, perceberam que a informação procedia, e aí é resolvida a situação. Isso é registrado no livro lá nas crônicas dos reis medo-persas. E um dia o rei vai tentar dormir e ele não consegue dormir, porque Deus tirou o sono do rei. E aí o que ele vai fazer para passar o tempo, para dar sono? Ele vai ler o livro. E justamente o que ele vai ler? Sobre essa situação de Mordecai, que tinha descoberto esse complô contra o rei. E ele pergunta: o que foi feito de recompensa para esse homem? E aí falou: não foi feito nada. E aí ele fica pensando: eu tenho que recompensar esse homem. Quem é que entra na hora que ele está pensando sobre a recompensa de Mordecai? O inimigo de Mordecai e Amã. Aquele mesmo Deus, o time de Deus, né? O tempo de Deus, onde ele coloca as pessoas no tempo certo. E aí o Amã entra lá no palácio e aí o rei fala: o que que eu faço para um homem aqui, um rei que quer honrar? E o que que Amã pensa? Que o rei queria honrar ele, né? E aí ele fala: coloca no cavalo do rei, veste as roupas reais, bota a coroa, e vai alguém puxando, um oficial do rei puxando e gritando para todo mundo ouvir: ei, é assim que se faz com o homem a quem Deus quer honrar. E aí o rei fala para ele: vai lá, a mãe faz isso com Mordecai. E aí ele já percebe a queda dele. E aí na sequência tem essa situação que a gente conversou aqui agora sobre a atitude da Esther no banquete. E aí as irmãs conhecem o final da história, né? Os inimigos de Esther e do povo de Deus são aniquilados, né? E Esther, ela é usada para esse propósito, que era muito maior do que ela, porque era um propósito eterno. Porque através da vida da Esther e da ação que Esther teve de intercessora do povo, de libertadora, ela preservou a linhagem do Messias. Porque imagine se todos os judeus tivessem sido exterminados, né? Mas Deus, ele está no controle da história, né? Eu sei que essa situação de guerra nos angustiou muito. A gente vive, né? Israel vive sempre esse clima, essa tensão de guerras, mas a gente se lembra o tempo todo que nosso Deus, ele é o Senhor da história, né? Ele permite que coisas aconteçam com algum propósito. E ele não é só o Senhor da história mundial, da história de Israel, da história do Brasil, da história de cada país aqui representado, mas da nossa história também. E aí, irmãs, para assim, finalizar, eu queria marcar assim, sinalizar 5 marcas da identidade de Deus que a gente aprende na vida da Esther. Primeira coisa é que ela tinha convicção a quem ela pertencia, né? Eu acho que a habilidade psicológica mais importante que a gente precisa ter na nossa vida é a gente ter autoconhecimento, é saber quem a gente é. E a nossa identidade, ela não é definida por aquilo que dizem sobre nós. A nossa identidade não é definida pela nossa história, pelo nosso passado,
mas a nossa identidade ela é definida por Deus, o nosso Criador. Nós somos o que Ele diz que nós somos. Nós podemos fazer aquilo que Ele diz que nós podemos fazer. Então, se a gente quer se conhecer, a gente não tem nem que olhar para dentro da gente mesmo, mas a gente tem que ir até Ele, porque Ele é o nosso Pai. E a nossa identidade é definida e afirmada nele que nos criou. Então, essa é a primeira lição, a primeira marca que eu vejo, esse posicionamento da Esther, foi porque ela tinha convicção de quem ela era, do seu povo, de quem era Deus, o seu Criador. Segunda marca, a Esther, ela é posicionada com o seu propósito, e isso marca a sua identidade, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Entender que não existe acaso, nada nesse mundo acontece por acaso. A Bíblia fala que não cai uma folha da árvore, não cai um fio de cabelo se não for permissão do Senhor. Então não existe acaso, o que existe é providência divina. Tudo que acontece, qualquer pessoa que a gente encontra, qualquer situação que acontece na nossa vida, tem um propósito definido, estipulado por Deus desde a eternidade. Salmo 139 também fala sobre isso, que existe um livro, que tudo sobre a nossa vida já está escrito nesse livro. Deus tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E esse propósito, muitas vezes Deus vai nos abençoar, vai nos honrar, assim como Ele fez na vida da Esther, mas não é apenas para nos abençoar. A bênção chega até nós para que a gente possa ser canal de bênção na vida de outra pessoa, né? Esther estava ali, não foi só para ela se desfrutar da vida maravilhosa de ser rainha, de cuidar da sua beleza e das coisas do palácio, mas o propósito de Deus era muito maior do que simplesmente abençoar Esther. Terceira marca que a gente percebe na vida de Esther, né, que revela a sua identidade em Deus, que ela era corajosa. Corajosa para revelar a sua identidade, corajosa para entrar ali na sala do trono, assumir sua identidade mesmo sabendo que havia um risco de morte. E aí isso fala para a gente sobre a importância também da gente correr riscos quando Deus nos pede isso. Se Deus pede, Ele garante. Né? Então, assim, vai ter momentos que a gente vai passar por situações de perigo, mas a gente pode ir com ousadia, né? Porque Deus está com a gente. E essa coragem vem dele. Quando a gente confia nele, não na nossa força. Assim como também foi com Davi. Quarta marca, dependente de Deus, dependente do Espírito Santo. O que ela fez? Jejuou, orou. Primeiro ela buscou o recurso do alto, para depois ela vir aqui na terra. A gente faz a nossa parte, aguardando que Deus fará dele. A gente faz aquilo que é possível para a gente fazer, mas o impossível Deus vai fazer. Deus às vezes só espera a gente se movimentar para aquilo que Ele pode fazer se materializar. E assim, pensando sobre essa questão mesmo de trabalhar para o Senhor, de ser dependente dEle, eu tive uma experiência, né? Primeiro tinha feito com os meus sobrinhos, depois eu fiz com os meus sobrinhos e a minha filha. Minha filha, ela tem 4 anos, e eu me lembro que eu fiz isso com ela, ela devia ter uns 2 anos e meio, junto com os meus sobrinhos. Eu fui lavar o carro, mas eu queria, assim, que eles se divertissem lavando o carro comigo, né? E aí aspira por dentro, lava o carro por fora. O que que vocês acham, mães, que era mais fácil fazer isso sozinha ou com eles? 3 crianças pequenas. Sozinha teria sido muito mais fácil, muito mais rápido. Mas como que foi divertido para eles? Me atrapalhou, né? O carro ficou até manchado, mal limpo, mas foi uma diversão para eles. E assim, eles até hoje, minha filha lembra disso, meus sobrinhos lembram disso. E eu fiquei depois pensando o quanto que Deus faz isso com a gente, quando Ele nos chama para a gente fazer algo para Ele, fazermos a obra dele. Na verdade, ele está nos dando um privilégio, porque o Senhor não precisa da gente. Com certeza Ele poderia fazer tudo melhor sem a gente, muito mais rápido, com muito mais excelência. Mas Ele sente prazer em estar conosco. Assim como para mim foi prazeroso estar ali com elas, né, brincando de lavar o carro. Foi divertido para as crianças, foi divertido para mim, mas a missão em si teria sido cumprida muito melhor sem as crianças atrapalhando,
né? Mas eu fiquei pensando quantas vezes a gente atrapalha Deus, mas ele sente prazer em fazer as coisas com a gente. Porque enquanto a gente está fazendo a obra dele, a gente está aprendendo com ele, a gente está tendo intimidade com ele, a gente está desfrutando da sua presença, a gente está conhecendo ele melhor. E é isso que ele nos proporciona quando ele nos convida, nos dá o privilégio de trabalharmos na obra dele. Porque a obra dele não é nossa. A quinta marca, Esther foi usada por Deus para libertar, e essa é uma marca de qualquer cristão. Todo cristão, ele entende que ele foi salvo para ser um canal de bênção, para levar salvação para outras pessoas. E eu penso que eu tenho buscado muito isso em Deus, mudar um pouco o foco da nossa oração, tirar os nossos olhos do nosso próprio umbigo e ao invés de pedir, Senhor, me abençoa, Senhor, me faça prosperar, me faça ter um carro, uma casa, isso, aquilo, mas a gente poder mudar o foco e falar, Senhor, faça de mim uma bênção, faça de mim um canal para abençoar, um instrumento para abençoar outras pessoas, que eu seja a resposta de oração de alguém, que eu seja, Senhor, as tuas mãos, os teus olhos, a tua boca, os teus ouvidos aqui na terra, assim como Esther foi. E esse é o meu desejo, a minha oração. Eu espero que essa reflexão aqui, essa conversa tenha abençoado a vida de cada uma de vocês que está aqui, Senhor. Eu sei que é muitas pessoas até de madrugada, né? Que agora são ainda 11 horas, 10 para meia-noite ainda, né? Mas eu sei que tem pessoas aí acordadas, já está tarde da noite. Eu quero agradecer realmente o carinho de vocês, desse tempo de estarmos aqui reunidas.